A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, amém? Eu sou Rosimar Lima, que traz a porção bíblica, e hoje no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, nos versículos 8 e 9 diz: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Amém? Então, meus irmãos, o texto do capítulo 19 de 1 Reis, que você pode estar lendo todo o capítulo em casa, nós vemos aqui que o profeta Elias, ele era um profeta muito usado por Deus. Mas houve um momento em que os profetas estavam sendo mortos. E Elias, ele também estava correndo perigo. Elias percebeu que estava sendo perseguido e Elias tentou fugir do chamado de Deus. Elias tentou se esconder. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, ele falou com Elias. E Deus, ele não abandonou Elias em nenhum momento durante a trajetória de Elias. Se você voltar ao capítulo 17, no capítulo 17 diz que Deus, ele ordenou aos corvos para sustentar Elias, porque para Deus nada é impossível. Deus ordenou até os corvos para sustentar Elias. E no versículo 8 do capítulo 17 diz que Deus enviou uma viúva para sustentar Elias. E aqui no capítulo 19 diz que Deus, ele enviou anjos para alimentar Elias. No versículo 6 diz: E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E no versículo 8 que nós lemos diz que aquele alimento que Deus providenciou a Elias sustentou ele por 40 dias e 40 noites. Então Deus, ele não abandonou o profeta dele em nenhum momento. Deus, ele providenciou o sustento a Elias. Mas Elias, como ser humano que somos, nós somos falhos. Houve um momento em que Elias desanimou e o texto diz que Elias pediu até a morte. Mas Deus, ele falou com Elias. A Bíblia diz que passou um vento forte e Deus não estava ali no vento. Passou um terremoto e Deus não estava ali no terremoto. Passou o fogo e Deus também não estava. Mas o profeta Elias, ele ouviu a voz de Deus e era uma voz mansa e delicada, né? No versículo de número 12 diz que era uma voz mansa e delicada. E Elias, ele ouviu a voz de Deus, se levantou. Deus enviou Elias para ungir um profeta para a Síria, um rei para a Síria, um rei para Israel. E Deus também enviou Elias até Eliseu, para que Eliseu fosse o seu sucessor. Então Deus, ele não desiste de você. E Deus, naquela época, ele contava com os profetas daquela época. E hoje, ele conta comigo e com você, profeta de Deus, para ouvir o chamado de Deus, para ouvir a voz de Deus. Então, que hoje nós possamos ouvir a voz mansa e delicada de Deus. Porque a obra de Deus, ela não pode parar. E Deus, ele não te desampara. Creia, profeta de Deus, te levanta. E que hoje você seja alimentado pela palavra de Deus, pela santa palavra de Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Não desista. Jesus, ele não desistiu nem de mim, nem de você. Ele levou a cruz até o fim. Amém? Compartilhe esse áudio, esse vídeo. E tenham todos um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Amém?